Bom dia! Tudo bem? Já deu graças a Deus hoje? Estamos aqui, mais um dia, mais um devocional em nossas manhãs com Deus. Que bom estarmos juntos, né? Que alegria! Deus abençoe você que está aí acompanhando a gente, você que está de casa, você que já chegou no serviço, quem sabe, e está com a gente aqui, tá? Hoje nós estamos dando sequência a um devocional ou uma série de devocionais sobre oração. Ontem começamos a falar sobre oração e hoje nós vamos dar sequência e vamos caminhar aí nesses 10 dias falando de oração, tá bom? Vamos orar a Deus? Pai querido, obrigado por esse tempo aqui e peço a tua bênção sobre esses minutos, que sejam eles, ó Deus, minutos de vida para aqueles que acessarem. Pedimos a tua bênção sobre a compreensão da tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. Quero hoje partilhar com você um tema que é muito importante e muito urgente, que é a oração e a ansiedade. E eu quero ler com vocês um trecho de uma carta que Paulo escreveu aos crentes de Filipos, portanto, carta de Paulo aos Filipenses. E nós vamos ao capítulo 4 e nós vamos ler os versos 6 e 7. O texto diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você sabia que, segundo a área médica, a ansiedade ela é um mal que vem se alastrando e, por vezes, de maneira até inexplicável? Bom, a Bíblia trata desse tema há muito tempo. A ansiedade não é um mal recente. A ansiedade, ela tem um fundo muito mais distante do que a modernidade. Ora, nós temos resultante da ansiedade vários outros males, a insônia, por exemplo, não é? E outras decorrências desse problema. O que nós estamos lendo aqui, o que temos diante de nós, é uma ordem de Paulo. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. E veja, tem dois mandamentos aqui, o mandamento é duplo. O primeiro mandamento, ele é, vamos dizer, não faça. E o segundo mandamento é faça. Veja, primeiro, veja o que não fazer. Não andeis ansiosos. O que Paulo está dizendo aqui é que, ainda que a ansiedade venha ao nosso encontro, nós não devemos andar com ela, carregá-la conosco. A ansiedade é inevitável. Ela virá, certamente virá. Agora veja, o que precisamos fazer com a ansiedade? Paulo está dando um mandamento aqui: não andem ansiosos. Será que você pode dizer para aquele que tem insônia, não tenha insônia? Veja, Paulo está indo muito além do que simplesmente dizer não faça isso. Ele está dizendo, olha,
Não abraça a tua ansiedade. Tenha cuidado quando ela chegar. Por quê? Porque a ansiedade, ela não pode ter permissão para fazer morada em nós, definindo o nosso comportamento. Como é que a gente vê isso? Ele diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que Paulo está dizendo é que não há nenhum assunto admitido no nosso coração que possa ou que deva gerar ansiedade constante. O que Paulo está dizendo é: não há coisa alguma autorizada para o nosso coração que possamos abraçar e dizer, olha, por isso eu posso ficar ansioso. Não. Não ande ansioso ou ansiosa por coisa alguma. Esse é o mandamento negativo. Mas veja, ele não diz somente não faça. Ele está tirando algo do lugar e agora ele quer colocar algo novo. Ele diz o seguinte: pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica. Então veja, faça isso. Não ande ansioso, pelo contrário, por meio da oração. Veja, considere o contraste aqui de oração e ansiedade. Veja que o contrário de muita ansiedade é muita oração. Por vezes, nós falamos dos nossos problemas para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, para o pastor, para o amigo, para o colega de trabalho, falamos na faculdade, falamos na rua. Só faltou falar com Deus. Só faltou dar as minúcias de detalhes àquele que, sim, sabe de todos os detalhes, mas quer que falemos, quer que verbalizemos. É na angústia, é na ansiedade que temos um lastro grande de estabelecer um contato em oração com Deus. Portanto, veja, nós devemos reparar aqui o contraste que há entre uma vida ansiosa e uma vida de oração. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos por meio da oração. Então veja, qual é o contrário de um comportamento ansioso? O contrário disso é um comportamento de oração. E veja, como é que ele diz para fazermos isso? Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos. Veja, plenamente conhecidos. Ou seja, você precisa apresentar todos os seus pedidos a Deus em oração. Não deixe nenhum fora. Coloque diante do Senhor as suas ansiedades. Coloque diante do Senhor os seus temores. Coloque diante de Deus aquilo que te preocupa. Porque você sabe que da mesma forma que a culpa é o ontem roubando o seu hoje, a ansiedade é o amanhã roubando o seu hoje, é o depois roubando o seu agora. E você deve colocar diante de Deus tudo que te faz ter ansiedade. Veja, os vossos pedidos, mas veja, plenamente conhecidos. Será que Deus não conhece? Claro que conhece, mas não é pela oração que nós nos relacionamos com Deus? E qual o melhor da oração? É a resposta de Deus? Não. A melhor da oração é o próprio Deus. E essa é a razão pela qual nós precisamos orar. Agora veja, ele não somente diz isso, mas ele mostra agora que nós devemos fazer isto com ações de graças, diz o texto. E veja, aqui há um sinal importante. Identifique se a ansiedade do teu coração não é um sintoma de ingratidão. É isso mesmo. Pode ser que a ansiedade do teu coração seja por algo tão efêmero, tão passageiro, que seja um sintoma de ingratidão. É aquilo que você deseja porque quer só mais um, não é?
eu não estou satisfeito com isso. Se eu tivesse mais isso, então eu seria feliz. Se eu tivesse mais um carro, se eu conseguisse passar em mais um concurso, se eu conseguisse entrar na faculdade, Ok, veja, se nós, para vivermos uma vida grata, precisamos de tudo que achamos que de fato para nós é necessário, então a gratidão não faz sentido. Porque a gratidão começa pelo fato em que Deus tem nos dado vida. E a partir disso, nós podemos ser abençoados com outras questões, outras demandas, necessidades e até desejos, porque Deus nos dá mais do que precisamos. Tenho certeza que você tem mais de uma camisa, mais de uma calça, mais de um calçado, a maioria tem. E você só precisaria de um para viver. Então veja, temos mais do que isso, não é verdade? O que Paulo está dizendo é, veja se a tua ansiedade não é um derivado da tua falta de gratidão. Faça os teus pedidos, sejam plenamente conhecidos os teus pedidos diante de Deus, mas faça isso com ações de graças. Por fim, ele vai dizer o seguinte, você precisa, ao final de tudo, desfrutar da paz e da mentalidade produzidas na oração. A oração é um ambiente gerador de uma mentalidade. E a mentalidade da oração é a mentalidade da continência, é a mentalidade da felicidade, da alegria, do contentamento. Por que às vezes estamos tão ansiosos? Porque os nossos pensamentos produzem desejos que ontem não tínhamos, mas agora, com a nova invenção, com aquilo que se apresentou como demanda, então achamos que precisamos. Veja, olha só o que diz o verso 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você sabe que a sua mente é a sala de comando onde você ganha e perde todas as suas batalhas. Essa é a razão pela qual Paulo está dizendo, a paz de Deus, ela tem que guardar o teu coração. A paz de Deus, ela tem que guardar os seus pensamentos. Ou seja, muito da ansiedade que você carrega são pensamentos carregados pela ansiedade. Muito daquela angústia que você não sabe de onde vem são pensamentos e sentimentos que não são bons de ter, de pensar, de sentir, e que poderiam ser dissolvidos no ambiente da oração, porque é no ambiente da oração que a palavra de Deus vai fazendo mais sentido para nós e os nossos pensamentos e sentimentos vão sendo guardados em Cristo Jesus. Está ansioso? Coloque diante de Deus as tuas petições, mas conversa com Ele mesmo. Antes de conversar com mais alguém sobre isso, conversa com Deus. Dá riquezas de detalhes para Deus. Não porque Ele tem que saber, mas porque você tem que estabelecer um relacionamento franco, íntimo e muito próximo do teu Deus. Ele se agrada disso. Um pai não fica feliz só porque o filho chega para ele para dizer coisas que o pai não sabe. O pai fica feliz porque simplesmente o filho chega mais perto dele. E não importa tanto a conversa desde que o filho esteja perto. Da mesma maneira, Deus sabe de tudo que você vai dizer. É que para você dizer faz bem. Falar abre as comportas da alma. E muitas vezes o que você vai descobrir é que o melhor remédio para um coração ansioso é um pouco de tempo para chorar em oração. Que Deus te abençoe. Que o teu coração receba da graça de Deus. Que seja você abençoado, abençoada pelo nosso Deus. Quando a oração bater no teu coração, os teus pensamentos estejam guardados em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.